O próximo governo do presidente Lula terá 37 ministérios, mas apenas alguns ministros foram anunciados. A prioridade, por enquanto, é conseguir o apoio da Câmara para votar a PEC da transição. Vamos conversar com a Basília Rodrigues, que vai trazer para a gente aí uma previsão, né, Basília? Porque, duas perguntas. Esse aumento no número de pastas já era algo esperado? E outra, qual partido deve ser o mais beneficiado nessa disputa pelos cargos? Olha, já era esperado, sim, o aumento no número de pastas. Hoje a gente tem uma esplanada com 23 ministérios, então já se esperava uma esplanada de Lula com mais de 30, mas 37 não. Na semana passada, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, em entrevista aqui na CNN Brasil, chegou a dizer que este era um número possível, né? Então ele fez ali uma sinalização. Agora, às vésperas da votação do texto que mais importa o governo, que nem mesmo começou, que é a PEC do estouro, vem então o indicado, o escolhido por Lula para ser o seu ministro da Casa Civil, Rui Costa, dizer que é isso mesmo. Teremos então 37 ministérios aqui na esplanada. Isso significa quantidade, ainda é preciso saber, tem que medir se isso significará qualidade também. Não sei ainda qual o partido que vai ser mais contemplado aqui na divisão de pastas. O que dá para dizer de situação de momento? Até aqui, o PT ou pessoas muito próximas ao partido, indicadas diretamente por Lula, são as que se sobressaem nessas escolhas aqui para a nova esplanada. Tem partido pedindo duas, pelo menos uma pasta. A gente lembra que são 14 legendas, pelo menos 14, que estão aí em apoio a Lula, estiveram com o presidente eleito no primeiro, depois no segundo turno das eleições. Então, aqueles partidos que foram somando ali ao comboio presidencial formam 14 legendas, isto formalmente, porque ainda existem muitos outros políticos e partidos também que estão encontrando ainda o seu momento de encaixe nesse novo governo e estão já pedindo espaço, seja no primeiro escalão, segundo ou terceiro. O que o governo eleito sinaliza a sua base com essa confirmação de que serão 37 pastas. Espaço tem. Até aqui, a maior parte destes espaços está destinada ao PT, que é o partido de Lula. Mas como ainda tem muitos outros anúncios pela frente, a gente ainda vai ter que observar, se debruçar aí sobre este tabuleiro, né, essa configuração do que teremos de esplanada a partir de 2023. Já imaginou? 14 partidos, 37 pastas, tem até espaço demais para dividir entre tantos. Só que até aqui o que se sobressai são as indicações do governo eleito de petistas ou de pessoas indicadas diretamente por Lula para gerir muitas destas pastas. Eu queria chamar a atenção para uma apuração que eu fiz junto ao futuro ministro da Defesa, José Múcio, ele que está naquele seleto time de ministros já conhecidos, né? A gente só sabe até aqui dessas 37 pastas quem são 6 ministros do novo governo. Conversando com o Múcio, ele disse que Lula esteve reunido com os militares na sexta-feira passada, tem tido vários encontros com segmentos dentro do setor militar, né? Pessoas que estão hoje no comando das forças, pessoas que virão para comandar as forças neste novo governo do Lula 3. Ele disse que Lula pediu um diagnóstico das Forças Armadas sobre a quantidade de pessoal, submarino, caças, e que deixou uma mensagem nesse encontro que aconteceu na sexta-feira, mas que vem se repetindo em diversas conversas do próprio ministro da Defesa com o setor militar. Ele deixou a seguinte mensagem: vou investir nas Forças Armadas. Então, Lula, nessa conversa que durou ali 1 hora, pelo menos, junto aos novos comandantes das Forças Armadas, que vão assumir no 2 de janeiro, um dia após a posse dele em 2023,
o presidente eleito disse que quer investir recursos nas Forças Armadas, olhar não só para o aspecto do armamento em si, mas um outro lado, disse o ministro Múcio, um outro lado das Forças Armadas, que também se relaciona com escola, formação, cultura, tecnologia, quer colocar dinheiro nisso. E aí é tocar a nota, né, cantar a música que todo servidor público, todo ente de Estado gosta de ouvir. Recursos vindo aí, então vão ser mais benfeitorias para a estrutura das Forças Armadas, também para programas, políticas de desenvolvimento dos próprios oficiais. A gente já havia trazido um bastidor aqui na CNN Brasil, que durante a campanha eleitoral, Lula já vinha mantendo contato com alguns setores na ala militar para construir este caminho caso eleito fosse. Agora que ele está eleito, o que José Múcio, na condição de ministro da Defesa, tenta fazer é unir esses dois lados. O lado do que ficou de governo Bolsonaro com esse lado que está vindo de governo Lula. Então, não tem essa de tripudiar sobre os que perderam ou tentar apartar a ala militar do Estado ou da combinação de forças de apoio ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a despeito, né, de todas essas disputas políticas e o que lembra muito o governo Bolsonaro e que agora vai marcar o governo Lula, as Forças Armadas não estão excluídas deste jogo. Lula, na primeira vez que foi presidente da República, já vinha investido bastante nas Forças Armadas, né? A expectativa que eles têm é de que isso também se repita. Obrigado pela sua apuração, Basília. Além, obviamente, de trazer esse assunto que você trouxe a respeito do Exército, eu gostaria de continuar contigo nessa conversa da relação dos ministérios, porque você acredita que aqueles nomes que já foram indicados, o seleto grupo, como você trouxe para a gente, eles serviram justamente para apagar incêndios, uns que já existiam e outros que foram criados. Porque o que aconteceu? São 6 nomes, né? Vou trazer só alguns aqui. O mercado cobrava a indicação do ministro da Fazenda. Aí Lula começou a sinalizar, o Haddad vai num jantar ali, numa conversa acolá, foi indicado como ministro da Fazenda. A mesma situação, como você estava explicando, da questão da defesa. José Múcio foi anunciado para apaziguar os ânimos, com a possibilidade da renúncia dos comandantes das Forças Armadas antes da posse do novo governo e tudo aquilo que a gente viu em relação à presença de militares no governo Bolsonaro. Aí, no dia do anúncio desses nomes, de Rui Costa na Casa Civil, questionou-se por que não havia a presença de mulheres, de negros ou de outros grupos na esplanada dos ministérios. O próprio presidente Lula no dia já se antecipou falando, vocês vão questionar, vocês vão reclamar, mas vocês verão mais pessoas com essas características daqui para frente. Aí meio que ela própria anunciou a sua presença no Ministério da Cultura, que foi o caso de Margareth Menezes. Você avalia, então, portanto, que nesse caminho que eu tentei resumir aqui, é sempre para apagar o incêndio, não com a intenção de já anunciar de uma vez a esplanada? Porque o governo ainda está quebrando a cabeça para poder abraçar todas essas demandas, né? Não deixar os seus aliados descontentes. E em meio a isso tem a votação da PEC, a PEC que viabiliza o Auxílio Brasil de R$600. Então passou até rápido, né, no Senado Federal. Quando caiu ali na Câmara, o jogo virou. E veja que há mais de uma semana a gente está falando dessa tramitação ali entre os deputados. Amanhã tem votação da PEC. O governo queria mesmo fazer o anúncio mais completo dessa esplanada só depois da votação da PEC, para não perder nem que seja um voto nesse cálculo necessário de 38 apoiadores, 38 votos para fazer passar essa PEC. Já o Congresso, na queda de braço, queria o oposto, né? Inverter a lógica e saber antes quais ministérios e quem seriam os ministros antes da aprovação da PEC. Então, a PEC vira uma moeda de troca. Vem com os ministros antes, com os ministros depois, para poder dar resposta a alguns desses focos de pressão
como o setor militar, também a questão econômica, né, nesse relacionamento mal encarado já de início aí com o mercado, e também para dar mais organização, gerenciamento ao novo governo, vieram as indicações para a Fazenda, como você bem colocou, também para o Ministério da Defesa e a Casa Civil. Ainda Justiça, que chama a atenção esse anúncio ter sido dias antes daquele caos que ocorreu aqui no centro de Brasília. Então, o governo eleito chegou mais preparado ao dia da diplomação, em que houve protestos aqui no centro de Brasília, do que o próprio governo atual. Então, o futuro ministro da Justiça se colocou mais nas rédeas da situação do que o atual ministro da Justiça, que mesmo só se comunicou com a população por meio de 2 tweets nas suas redes sociais. Então, foram indicações urgentes, necessárias e que dia após dia se comprovaram como muito importantes, né? O governo teria perdido alguns lances desse momento de transição se já não tivesse anunciado esses 5, 6 ministros. A 6ª indicação, a de Margareth Menezes, veio para esfriar um pouco as críticas no aspecto da diversidade, porque até então não se sabia se teria mesmo mulheres e negros na indicação de ministro. Então, ainda estão faltando muitas outras caixinhas, né? Quando a gente fala mesmo da diversidade, uma ministra só não resolve o problema, não resolve a questão. O próprio Centrão, até aqui, vai amanhã para uma votação da PEC, sem saber ainda exatamente quem são os ministros do Centrão que vão ser indicados nessa nova esplanada de Lula. Fora o papel do presidente da Câmara, Arthur Lira, como a gente já colocou em outras situações, que virou um tipo de porta-voz das demandas dele e de seus apoiadores por mais espaço na esplanada. Por espaço, não é só mais, né? Já que não sabemos nem qual espaço eles vão ocupar, eles querem saber qual vai ser a pasta, né? Qual vai ser o endereço aqui na esplanada. Muito bem, Basília, muito obrigado pela sua análise. A gente fica na expectativa aí dessa escalação do time de ministros que vai atuar a partir do ano que vem.